Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rony e hoje nós faremos uma introdução à linguagem mais popular para compor aplicações para a web, que é a linguagem JavaScript. Vamos lá! Então vamos começar pelo básico, entendendo que uma página web ela apresenta três visões distintas: a visão da estrutura e conteúdo, a visão da apresentação e a visão do comportamento. O que significa estrutura e conteúdo? A gente pensa em HTML, onde ele fornece o layout da aplicação, né, com os divs e tudo mais, e o conteúdo a gente pode entender que seja texto. Tá? Então o texto e a estrutura você representa em HTML. A questão da aparência você apresenta em CSS. E a questão do comportamento, aquela linguagem que dá vida, né, à página, que dá o dinamismo à página, que manipula o HTML e o CSS, consiste na linguagem JavaScript. Geralmente, né, essas três visões são trabalhadas de forma separada. É possível você embutir o CSS e o JavaScript no mesmo arquivo HTML, mas isso leva a várias desvantagens, né? Até que na figura ao lado é apresentada essas três visões de forma diferente, de forma destacada, onde cada camada dessa pode ser considerada até um arquivo diferente, né? Existe o arquivo para o JavaScript, o arquivo específico para o código CSS e o arquivo HTML. E qual é a vantagem da gente trabalhar de forma destacada, de forma separada com essas visões? Uma das principais vantagens é o reuso de partes do projeto. Então, se eu construo ali, se eu faço o meu CSS em um arquivo separado do HTML, eu consigo reutilizar esse CSS, logicamente, em outro projeto. Isso já ocorre, né, quando você utiliza framework CSS como Bootstrap, você reutiliza em vários projetos. Tem questão de modularidade, questão de flexibilidade e facilidade de manutenção. Flexibilidade dá para entender também que equipes diferentes podem trabalhar em paralelo numa mesma aplicação. Então tem a equipe de CSS, tá? A equipe de JavaScript, tá? A equipe ali do HTML. Então, né, pessoas diferentes podem trabalhar ao mesmo tempo em diferentes camadas. E tem a questão de legibilidade também. Tá? A legibilidade acho que é uma das principais vantagens, né? Porque quando você não mistura códigos de linguagens diferentes, aquele arquivo, né, nativo, natural, fica mais legível e menos tendente a erro também. Porque se você entrega um código JavaScript misturado com HTML para alguém que não entende tanto dessa linguagem, ele pode fazer alguma modificação ali e acabar inserindo um bug na sua aplicação. Então, mais ou menos seria isso aí, o conceito de uma página web, a gente pensar em estrutura, conteúdo, apresentação e comportamento, ok? Agora falaremos sobre um pequeno histórico de como surgiu a linguagem JavaScript. Ela surgiu em 95, na época em que o Java também surgiu, até por isso ele levou esse nome de JavaScript, mas como uma estratégia de marketing, né? Porque o Java estava embalado naquela época, lá porque ele era multiplataforma, executava em cartões, né, em vários dispositivos, em automóveis. Então, por jogada de marketing, o JavaScript, que antes era chamado de Mocha, depois LiveScript, foi renomeado para JavaScript, mas a gente sabe que o JavaScript não tem nada a ver com Java, são linguagens bem diferentes, tá? Só tem esse prefixo aí que são similares. E já em 96, um ano depois, né, do lançamento da linguagem JavaScript, ele foi submetido para padronização no ECMA International. Então hoje, né, o nome oficial, então a versão padronizada do JavaScript é o ECMAScript. Então essa especificação aqui está andando a cada ano. Hoje, né, ela já está na versão 12, né, a versão de 2021, versão 12, mas os navegadores ainda estão um pouco para trás, porque os navegadores implementam o JavaScript de acordo com essa especificação do ECMAScript. Os navegadores estão ali na versão 6 ali, né, querendo implementar as novidades da versão do ES7. Então nós temos aqui o JavaScript, que ele foi concebido para executar no lado cliente e depois de um certo tempo foi proposta a plataforma Node, esse ambiente de execução aí, que permite a execução do JavaScript fora do ambiente do navegador. Então, atualmente, a gente consegue executar JS no browser, tá, em qualquer navegador, e também no servidor, então no próprio desktop, né, fazer uma aplicação de desktop, porque é fora do ambiente de um navegador.
Tem um site interessante, que é esse caniuse.com, que a gente pode ver ali sobre os navegadores, se os navegadores suportam alguma funcionalidade de alguma especificação do ECMAScript, por exemplo, let, const, né, alguma coisa assim, se você deve usar aquilo ou não. Vamos acessar esse site para ver do que se trata. Aqui tem a especificação do ECMAScript, só para a gente confirmar aqui que é a versão 12 realmente de 2021, e a gente chega aqui no Caniuse, beleza? Aqui tem algumas buscas populares, tem as versões aqui atuais dos navegadores, e a gente pode fazer a busca, por exemplo, ES5, ECMAScript 5, então essa aí é uma versão aí bem popular, bem antiga, e é suportada aí por todos os navegadores. Veja que cada coluna aqui é representada por um navegador, então as últimas versões dos navegadores suportam o ES5 completamente. O ES6 também, olha, é suportado completamente, apenas o Internet Explorer 11 que implementa parcialmente aí o ECMAScript 6, mas os demais, o Firefox aí, por exemplo, que está na versão 98, já suporta completamente. E se eu colocar aqui a versão IS7, a gente vê que já não há um suporte completo. Tá? Tem aqui a questão dos decorators, que no Java é chamado de annotations, né? Que usa aquele arroba ali para inserir um metadado, né, para uma classe. Então vejam que parou ali, na versão 6 do ECMAScript, então ainda tem essa pendência aí. Então a gente pode colocar também algumas palavras-chave, o let que é do ES6, todos os navegadores suportam. Então esse site aqui é bem interessante, Canvas, por exemplo. Será que os navegadores suportam Canvas? Suportam, então pode ser usado. Prosseguindo aqui, o que a gente pode fazer com o JS? O JS permite injetar lógica, que é o comportamento, né, em páginas HTML e adicionar interatividades nas páginas HTML. Tá? Então, você pode usar ali as teclas do teclado, construir um jogo, né, que envolve interatividade, lógica, né, com if, com for, com while. Pode ler e escrever HTML, então você pode inclusive apagar um trecho de HTML de forma dinâmica, inserir um outro trecho, escutar eventos, né, eventos de teclado, como foi falado, eventos de mouse, eventos de carregamento, fazer comunicação com o lado servidor, validar informações no formulário, ou seja, você consegue fazer aplicações completas na web usando ali o Node.js, então você consegue fazer o lado front-end e o lado back-end com essa mesma linguagem JavaScript. Inclusive, você consegue produzir aplicativos para celular aí, ou para desktop também, para qualquer tipo de ambiente. Então hoje, né, com o JavaScript, com essa única linguagem, você consegue fazer uma aplicação completa lá do cliente-servidor e que roda em qualquer dispositivo. Isso é muito interessante, não precisa nem aprender outras linguagens. Essa aí já é suficiente. Tá? Mas o que ele é mais utilizado, né, onde ele é mais utilizado, é para manipular o DOM. Então, quando você fala use o JS para manipular o DOM. O que é o DOM? O DOM significa Document Object Model, ou modelo de objetos do documento. Então uma coisa é o HTML, outra coisa é o DOM. Então o arquivo HTML, como todos conhecem, é um arquivo de texto com uma certa sintaxe de tags. Aquilo não significa nada, tá? Quando o navegador interpreta aquele arquivo HTML, ele gera um objeto para cada tag daquela. E cada tag tem seus atributos, por exemplo, pega o IMG, tem o atributo src, pega o input, né? O input tem o atributo text, tem o name, tem o atributo id, tá? Então, para cada tag do HTML é gerado um objeto na memória do navegador. Esse conjunto de objetos que estão interrelacionados são chamados de DOM. Então aqui temos essa árvore DOM que começa com o document. O document é um objeto que representa o HTML. Aqui tem o elemento raiz do arquivo HTML. Depois tem o body, o head. O head tem o title, tá? Tem um objeto title. Ali tem o text, tá? Que é um atributo, e assim vai, tá? Temos o body, né? Temos um link aqui, um anchor, que tem um atributo. Então isso aí
essa árvore é a representação, vamos dizer assim, do Document Object Model, ou seja, do DOM. Então o JS serve para manipular o DOM. Então ele manipula os objetos que estão na memória do browser. Não vai manipular o HTML. Tá? O HTML é usado para gerar o DOM. E quais são as características do JS? É uma linguagem imperativa e estruturada. Imperativa significa que o desenvolvedor tem que expressar como, né, a linguagem vai implementar aquela lógica. Então, para isso, é disponibilizado ali os comandos if, o while, o switch. Imperativo é o oposto de linguagem declarativa. O HTML, por exemplo, é uma linguagem declarativa. Você fala o que você quer e aquilo acontece. Você insere um div ali, um botão, e aquilo aparece. Já a imperativa, você tem que desenvolver a lógica, né? Expressar como aquilo precisa ser feito. E ela é estruturada também, né, porque envolve questão de objetos, questão de funções, consegue estruturar bem o código. Ela é baseada, logicamente, em objetos, inclusive as funções são objetos. Tá? Quem veio da orientação objetos, né, talvez não entenda o conceito de funções e variáveis, tá? Mas esse conceito de funções e variáveis está mais atrelada ao paradigma procedural, ao paradigma imperativo, que são métodos, vamos supor assim, declarados fora do contexto de uma classe. Tá? Quando existe uma classe, são métodos e atributos. Quando não existe o conceito de classes da orientação objeto, a gente está falando em variáveis e funções. Aqui ao lado temos um exemplo de uma função em JS, então ele usa a palavra-chave function, um nome para essa função. Aqui são passados, nesse caso aqui, 3 parâmetros, tá? 3 parâmetros, é usado o if, else if, então a sintaxe é bem próxima aqui do C, do Java, tem a atribuição, tem os dois ex-comerciais, os dois iguais aqui, para comparar uma variável a outra, usa-se a notação de ponto aqui, porque isso aqui retorna um objeto, né? Ponto inner HTML, só nesse caso aí difere um pouco do Java, porque ele está acessando de forma pública esse atributo, e no Java a gente sabe que ele acessa via gets e sets, então essa aí é uma diferença que não é exigência, e nem tem, né, questão de visibilidade desses atributos essas palavras de visibilidade no JavaScript. Ela é baseada em objetos, como foi falado, é uma função é objeto. Então tudo em JS é objeto. Aqui embaixo tem um exemplo, tá? O tweet aqui, um exemplo aí de um objeto também. Na verdade isso aqui é um JSON, tá? A representação do objeto em forma de texto. Mas o que vale salientar que um objeto basicamente é um par, né, de chave e valor, pares, né, chave e valor. Nesse caso aqui são 3 os pares. Ela é baseada em eventos, nós podemos tratar eventos de mouse, de teclado, né, de carregamento de página, que é o caso aqui. Então no carregamento da página HTML essa função será executada, daí é registrado um tratador de evento para o clique no elemento, ou seja, no objeto declarado ali na árvore DOM, chamado myButton. Beleza? Então é isso aí. Então, se clicar nesse botão, essa função será chamada e daí aqui é executada uma certa lógica. Aqui nesse caso aqui ele vai acessar o value, vai ler os valores de inputs e vai calcular aqui o tipo de triângulo chamando uma função. Então temos a definição da função e aqui logo abaixo temos a chamada de uma função. Notem que não é preciso expressar o tipo de dado, tá? Porque a tipagem aqui é dinâmica, como a gente pode ver aqui nesse próximo slides, dizendo que a tipagem do JS é dinâmica. Então você pode ter uma variável, então declarei uma variável x aqui, com um tipo de dados aqui, no caso number, número 5, depois eu posso utilizar a mesma variável para atribuir uma string, depois eu posso pegar a mesma variável e atribuir um float. E mais além, se eu achar insuficiente ainda, eu posso pegar a mesma variável e atribuir uma função, porque uma função é considerada também como sendo um objeto. Então pode tudo aí, tá? Então essa questão da tipagem dinâmica. Não é que não existe tipo de dados, os tipos existem, mas não são explícitos como em Java, onde você tem que declarar que aquela variável x é float, só suporta float. Aqui não, tá? Então aqui ele se adapta, o tipo se adapta, né, ao valor
que é atribuído àquela variável. Questão do paradigma funcional, né, que foi comentado, o JS suporta funções de primeira classe, então como as funções são tratadas como objetos, e como funções são objetos, funções podem ser passadas como argumento para outras funções, tá? Podem ser atribuídas a variáveis, como nós vimos aqui, e até mesmo retornadas como qualquer outro objeto, além do return de uma função. Funções aninhadas, então, como uma função pode ser atribuída a uma variável, como uma função é um objeto, como você pode declarar uma variável dentro de uma função, você pode definir uma função dentro de outra, que são chamadas funções aninhadas. Então isso aqui tem a ver com o paradigma funcional, né? Quem vem da orientação a objetos pode se deparar com isso aqui, mas é totalmente normal, porque o JS é multiparadigma, é uma linguagem bem flexível, bem interessante. Falando sobre variáveis e tipos de dados, o JS ele suporta 1, 2, 3, 4, 5 tipos de dados. O tipo number, que ele engloba tanto int, long, float, double. Então só existe um tipo, o tipo number. O tipo booleano, que é o true ou false, é normal. O tipo string, tá? Nesse caso, o JS não suporta o tipo char, que é o caractere do C, do Java. Não, aqui tudo é string. Inclusive, ou até aconselhado que você utilize aspas simples para representar strings ao invés de aspas duplas, mas os dois funcionam, aspas duplas ou aspas simples, tanto faz. Temos também o tipo object, né? Um objeto qualquer, um objeto data, um objeto pessoa, tá? Um object. E temos o undefined. Então, quando uma variável é declarada e ela não é inicializada, o JS não tem como saber que tipo ela é. Ela foi só declarada e não foi atribuído nenhum valor, não foi atribuído um número, nem uma string. Então, ela é de um tipo indefinido, né? Esse tipo aí é chamado de undefined. É um tipo novo que não existe em Java em nenhuma outra linguagem tipada, só em linguagens dinâmicas, tá? Então aqui mais um slide exemplificando o conceito de tipagem dinâmica, tá? Que foi declarado o nome, declarado a idade. Usa-se essa palavra var aqui na frente para dizer que está declarando uma variável, né? Que é atribuindo uma string, atribuindo um número, ok? A questão da diferença entre null e undefined, porque é uma confusão, dá para interpretar até que null é a mesma coisa que undefined, mas não é. Undefined é um tipo de dados e null é um valor. Então aqui nós temos, por exemplo, a variável x foi declarada, né? Se eu pegar o tipo dela, não sei se ela é number, se é string, não sei, então ela é undefined. Se eu usar o type of, que é essa função aqui, global, ela vai dizer o tipo, e o tipo é impresso ali como type undefined. Se eu pegar esse x e atribuir o null já é um valor. Como fosse o zero para o number, o false para o boolean, uma string vazia para string, o null é o vazio para objetos, tá? Então, se eu atribuir null para x e usar o type of, ele vai imprimir que é object. Então, null é diferente de undefined, ok? Undefined é um tipo e null é um valor. Seguindo, entraremos no assunto sobre escopo de variáveis. Nós temos aqui a definição de uma função, então isso aqui não é um método, é uma função, porque não está envolvida com uma classe. Temos a declaração aqui da variável x dentro do if. Tá? Então nesse caso aqui, essa variável x ela é uma variável local porque ela existe dentro da função imprime apenas, está nesse escopo. E tem o conceito de variável global. Tá? Então quando você declara uma variável fora de qualquer função, ela é chamada de variável global. E no JS só existem, com a utilização do var, né, logicamente, só existem esses dois escopos, global e local. Então mesmo que eu declare dentro aqui do if, esse document.write, que vai escrever essa variável x no HTML, isso aqui vai funcionar, ele vai conseguir enxergar a variável x, mesmo que ela tenha sido declarada dentro do escopo de bloco, né? Então o escopo de bloco que é o if. Isso aqui vai funcionar só porque foi utilizado o var. Agora, a partir da versão 6 do ECMAScript, onde foi lançado ali a palavra-chave let, const, para modernizar essa linguagem, isso já não é mais possível. Com isso,
ganha-se o escopo de bloco, tá? Então permite definir variáveis também no escopo de bloco, seja dentro do for, do while, o if, sendo que var permite declarar apenas em escopo global de função. Então esse exemplo aqui, que foi declarado como var, esse i aqui, na verdade, ele não está no escopo de bloco, né? Esse i, porque foi usado o var. Nesse caso, mesmo saindo do for, que vai até 10, ele imprime 11. Já com o let, não. Tá? Com o let deu um erro aqui, porque esse console.log ele está fora do for. Tá? Esse console.log ele vai imprimir no console do navegador, né? Então ele está fora do for e o let só existe dentro daquele bloco e por isso dá um erro, tá? Uma outra coisa interessante, uma particularidade aqui, que qualquer variável global, na verdade, é um atributo do objeto global. Então, o JS, basicamente, ele é todo orientado a objetos, mas não também de forma explícita. Se nós temos aqui esse G, né, o G é quem olha ali, bate o olho, nossa, é uma variável, porque não está atrelada a nenhuma classe, então é uma variável G. Mas, na verdade, debaixo dos panos, ele é um atributo da classe, ou seja, do objeto window. Tá? O window representa o navegador, tá? O window representa o navegador, ali, o Firefox, vamos supor assim. Tá? Então, qualquer variável, qualquer função também ela é um método, né? Desse objeto window. Então, se fosse em Node, né, que ele não trabalha com o navegador, essa interface com o usuário, lá no Node, esse objeto global é chamado de global, ok? Então, só agora conferindo aqui a sintaxe do JS, para vocês perceberem que ele é tão natural quanto programar em linguagem C, linguagem Java, não tem muita diferença entre os operadores mais básicos, tá? Então, para somar é o mais, o menos, asterisco, divisão aqui, os operadores matemáticos, o módulo é a porcentagem, tá? Os sinais de igual, maior, menor, tá? Os operadores de comparação são os mesmos do Java. Os operadores lógicos aqui são os mesmos do Java ou da linguagem C. Operadores de atribuição é a mesma coisa, não muda nada. Os ifs, né? O if else funciona da mesma maneira. O for também. O while do mesmo jeito. Tem também ali a palavra break, a palavra continue. Existe o switch da mesma forma, switch, tal como tem nas linguagens tradicionais. E aqui a gente chega num exercício de revisão de sintaxe para a gente ver que realmente com o conhecimento de Java que nós temos, nós conseguimos de boa resolver esse exercício. Para escrever um código que mostre os números ímpares entre 1 e 10. Então, para isso, nós usaremos o que? Um for. Eu tenho de 1 e 10, a gente usará um for porque temos os limites, né? A extremidade desse percorrimento. E usaremos aqui o módulo. Um módulo que é o porcentagem. Beleza? Vamos lá, vamos abrir aqui o VS Code. Aqui tem uma pasta vazia, botão direito, New File. Definir aqui um ímpares.html, que seja. Aqui vou usar o emmet, tá? Então a exclamação tab, ele já gera o esqueleto do HTML. Posso colocar aqui um H1, que seja. Números ímpares. Posso inserir o código JavaScript aqui no HTML, não é uma boa prática, mas vamos fazer aqui, depois a gente extrai e coloca no arquivo JS particular. Então, basicamente, a gente vai fazer um for, podemos usar o let, que vai de 0 e aqui pode ser menor do que 10, igual, porque o 10 é par, tanto faz. Faremos um if aqui. E mod 2, se der igual a 1, é ímpar. E a gente imprime aqui no console.log o i. Coloca aqui um espaço, tá? Para essa impressão. Ctrl S, clica aqui com o botão direito em ímpares, já tem aqui as extensões todas configuradas, né, tais como está explicado ali nos vídeos. Vou executar aqui o live server.
Pronto, executou. Vou dar um Fn F12 para abrir o console. E aqui no console estão aqui os números 1, 3, 5, 7, 9. Então, resolvido este problema. Tá? Vamos extrair esse código que está embutido aqui no HTML e vamos definir um novo arquivo para ele. New file impares.js. Então agora o JS tem seu arquivo particular, ok? E basta a gente incluir, né, src impares.js. Beleza, então agora temos HTML destacado do arquivo JS. Então podemos continuar com os nossos slides, ok? Então vamos falar sobre objetos em JS. Há 3 categorias de objetos em JS. As classes pré-definidas, que são o date, string, math, objetos do browser, que é o window, document, navigator, e os objetos personalizados, né, definidos pelo próprio desenvolvedor. Objeto da classes empresa, classe pessoa, classe universidade e assim vai, tá? Um objeto mais importante, como já foi comentado aí do JS, é o window, é o objeto raiz da hierarquia de objetos, tá? Ele faz a manipulação das janelas do navegador, não está relacionado ao HTML. Então, ao abrir o navegador, esse objeto já é instanciado, então não precisa o desenvolvedor instanciar o objeto window, nem o document, nem o location, nem o history. Então, todos esses são instanciados automaticamente. Tá? Então, aqui é uma hierarquia de objetos. O window tem várias propriedades ou vários atributos. Tá? O document, que representa o HTML, a página, tá? Ele é um objeto filho de window. Tem aqui o history, né, que apresenta as páginas já visitadas, o location ali que você consegue ler a barra de endereço do navegador e tantos outros atributos. E também tem um conjunto de métodos, vamos dizer assim, que a gente vai fazer uns testes aqui, que é o método alert, o confirm e o prompt. Tá? O alert ele vai desenhar uma caixa de mensagem, o confirm uma caixa de diálogo também, com 2 botões de OK e cancelar, e o prompt ele pede para você inserir um dado, um input. Esses métodos aqui do Windows, essas caixas de diálogos não são assim, não devem ser utilizadas em aplicações reais, mas como introdução ao JS a gente vai utilizar aqui, fazer um exercício apenas só por simplicidade mesmo de inserir dados na aplicação. Achei interessante, mas não é para ser utilizado porque cada navegador apresenta ele de uma forma diferente e não é nada amigável a forma que essas janelas são apresentadas. Okay? Então aqui temos as caixas de diálogos, né, que são todos eles métodos do objeto window, e esse window, essa palavra window é opcional no JS, pode ser utilizado ou não. Eu posso chamar o window.alert ou apenas alert, ok? Temos também aqui, só para finalizar, o objeto document, que representa ali o HTML, ou seja, a página que está sendo renderizada, tem vários atributos aqui. Então, antes de surgir o CSS, você poderia mudar ali a cor de fundo, né, a cor da fonte via atributo do document. Então, hoje isso aí não é mais utilizado. Você consegue pegar, por exemplo, também um vetor dos links, né, um vetor dos forms ou das imagens. Então, às vezes, uma página HTML tem lá 15 imagens, vamos supor assim. Você quer dar um zoom em todas, tá? Você pode, lógico, fazer uma busca por essas imagens, por ID ou por uma classe CSS, ou então pegar esse vetor aqui, images, que já contém todas as imagens daquela página HTML e então manipulá-la. E tem alguns métodos também. Um dos mais importantes é esse getElementById. Então ele faz uma busca na árvore DOM por um elemento, por um objeto, pelo seu ID. O getElementsByName, veja que tem um S aqui, então ele retorna um vetor, né, de objetos da árvore DOM pelo nome, aqui o outro pelo nome da tag e assim vai. Tá? E aqui a gente chega num exercício para finalizar essa aula, que é sobre o Palmeiras, sobre o Mundial do Palmeiras. Tá? Então apresente uma janela perguntando se o Palmeiras tem Mundial. Essa janela seria o confirme, porque vai aparecer ali um botão de OK e cancel. Vamos entender que o OK é o sim e o cancel é o não. Tá? Daí se o usuário disser que sim, imprima um alerta com a frase "você só pode estar brincando". Caso contrário, se ele falar que não, realmente não tem, daí você imprime lá um alert e o Palmeiras não tem Mundial. Então vamos lá para o VS Code.
Aqui está o VS Code. Vamos definir aqui um novo arquivo, palmeiras.html, e outro arquivo aqui, new file, palmeiras.js. Tá? Então vamos usar aqui o plugin do Emmet, gerei o HTML, script src, Ctrl espaço, palmeiras.js, beleza, vamos lá. Então ele pede aqui para a gente usar o window.confirm. O Palmeiras tem mundial? Mundial aqui é maiúsculo. É uma pergunta, tá? Daí a gente tem que pegar assim, o retorno desse confirm, let response if response igual verdadeiro, tá? Se ele falar que Palmeiras tem mundial, a gente imprime o alert. Você deve estar brincando. Caso contrário, cai no else aqui. Só copiar esse alert, jogar aqui para baixo. Isso. O Palmeiras não tem mundial. Fechou. Até aqui uma coisa interessante no JS, ó, ponto e vírgula é opcional, vai funcionar. Aqui em cima eu usei o window.confirm, aqui embaixo não usei o window, beleza? Então tem essas facilidades aí com a linguagem JS e pronto, já está resolvido. Agora para executar eu tenho que selecionar o HTML, dar botão direito e Open with Live Server. Então o Palmeiras tem mundial, ok. Você deve estar brincando. Ok, que é o alert. De novo. O Palmeiras tem mundial. Cancela. Isso, o Palmeiras não tem mundial. Ok. Então um exemplo bem simples para a gente treinar o dinamismo com o JS. Vamos voltar para os slides aqui. Ok, então a gente viu essa questão de caixas de diálogos, tal, de objetos nativos, a linguagem JS, vimos a questão da sintaxe. Então, só para não assustar muito, né? Foi dito no início que o JavaScript não tem nada a ver com o Java, mas um pouco tem, tá? Algumas sintaxes básicas tem a ver, né? Algumas outras, essa questão do window, do document aí, caixas de diálogo, a gente confirmou que não é nada parecido, né, que tem lá em Java, ok? Então é isso, pessoal, foi só uma introdução ao JS, para a gente perder o medo, conhecer algumas características dessa linguagem, né, que ela tem a tipagem dinâmica, tem as funções, inclusive as funções podem ter nome ou não ter nome, essas funções são objetos, podem ser passadas como argumento para outras funções, existe o conceito de objetos, na verdade tudo é objeto, tem o objeto window, que na verdade transforma, né, qualquer variável e função em atributo e método. Então, na prática, tudo aqui é objeto. Então, é uma linguagem flexível, ela suporta variações, é uma linguagem interessante para ser estudada e é isso que a gente vai fazer nessa disciplina. Ok, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.